Bora falar de futebol? Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram no placar de 0-0 e eu sei, o Palmeiras e também o Red Bull Bragantino estão em pré-temporada, em meio a jogos oficiais. Agora, não dá para deixar de lado a análise de que este grupo do Palmeiras, que foi para o seu terceiro jogo, está em queda de rendimento. Não é uma análise apenas do confronto contra o Red Bull, que foi muito ruim, e o técnico Abel Ferreira reconheceu que foi muito ruim. E isso é muito importante. Mas há uma queda de rendimento acontecendo, há uma involução acontecendo, em vez da evolução que se espera. Ninguém está cobrando do Abel Ferreira, do Seabra, que tanto o Red Bull quanto o Palmeiras estejam voando na temporada em meio a uma pré-temporada com jogos oficiais do campeonato estadual. Não. Ninguém está cobrando isso. Agora, a evolução precisa aparecer. Evolução individual, evolução coletiva. E vamos lá. Nesse confronto em que o Palmeiras recebeu o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, um Red Bull Bragantino que também está em meio a um processo de revezamento de algumas peças, reforços que estão chegando para se adaptar. Não é uma equipe do interior que começou a pré-temporada no meio de dezembro e por isso está mais bem preparada e por isso tem mais condições de mostrar mais futebol, fisicamente, taticamente, com mais treinos. Não. O Red Bull Bragantino encerrou a temporada dele, de 2024, no mesmo ponto em que o Palmeiras encerrou a sua temporada. O Palmeiras iniciou a temporada de 2025 dele no mesmo ponto em que o Red Bull Bragantino iniciou a temporada de 2025 dele. Com uma diferença clara aí. O Red Bull Bragantino encerrou a temporada dele lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras encerrou a temporada dele lutando pelo título brasileiro. Então há uma diferença enorme aí. E quando nós olhamos a disposição dos reforços para os treinadores, o Red Bull Bragantino tinha o Pita e o Palmeiras tinha o Facundo que estava no banco. Então o Red Bull Bragantino não era um time tão diferente daquele que decepcionou demais no ano de 2024. Tinha alguns reforços no banco e tudo mais. E o Palmeiras é uma equipe diferente, mesclando alguns jogadores, mas capaz de, minimamente, ser uma equipe que compete com o Red Bull Bragantino. Minimamente. Num dia ruim. E não conseguiu. O placar de 0-0, ele é enganoso, porque o Red Bull Bragantino fez do Everton, goleiro do Palmeiras, o melhor em campo. O melhor jogador do Palmeiras em campo foi o goleiro Everton. Sem a atuação impecável do goleiro Everton, o Red Bull Bragantino sairia com a vitória. Sem a atuação do Cleiton, o Red Bull Bragantino sairia com um empate. Por quê? Porque o Palmeiras não finalizou na direção do gol ao longo dos quase 100 minutos disputados no Allianz Parque. E esse é o ponto mais relevante. Esse grupo contra a Portuguesa foi bem, criou, mostrou dinâmicas, rotas de ataque, por dentro, por fora, construção de jogadas, ultrapassagem de lateral, passe por dentro, enfiada de bola, marcação, pressão. Isso apareceu contra a Portuguesa na estreia da temporada. Contra o Santos, esse grupo já caiu um pouco mais de rendimento, mas ainda assim foi buscar uma virada fora de casa num clássico. E no segundo tempo melhorou. O primeiro tempo foi ruim, mas no segundo tempo melhorou. Agora, esse mesmo grupo, com algumas alterações de um jogo para o outro, não conseguiu nem mesmo finalizar na direção do gol contra o Red Bull Bragantino. E foi ser perigoso, porque você pode ser perigoso sem acertar a direção do gol, nos acréscimos do confronto. O Palmeiras foi ser perigoso, para se ter uma ideia, com o Facundo ajeitando uma bola para o Piquerez, levantar e cruzar para o Estevão, receber no segundo pau e finalizar para fora. Facundo e Piquerez que entraram no segundo tempo. Isso aos 91 minutos de jogo. E aos 95, o Flaco dominou sem querer uma bola, ajeitou para o Alan, os dois jogadores entraram, saindo do banco de reservas, evidentemente. Bola na trave e o Estevão acabou perdendo no rebote. Foram os dois lances em que o Palmeiras foi de fato perigoso diante do Red Bull Bragantino.
Antes de continuar a análise e até falar um pouquinho individualmente de cada jogador do Palmeiras e depois do Red Bull Bragantino, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Somos quase 69 mil por aqui. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa aqui que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral que eu quero chegar em 100 mil inscritos logo. Clica no botão inscrever-se aqui, faz essa para mim e já clica no botão do lado no sininho que ativa as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem uma análise relevante sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E claro, na sexta-feira tem live especial para a gente ter um tete-a-tete, para a gente bater papo e conversar ao vivo. Já já dou mais recadinhos em relação ao canal. Mas voltando para a análise, as rotas de ataque do Palmeiras não funcionaram. O Rocha pouco apareceu pelo lado direito, fazendo ultrapassagens para tentar potencializar o Estevão caindo por dentro, naquelas jogadas em que o Estevão muitas vezes cai para dentro, o Rocha passa, ele acha o Rocha já buscando a linha de fundo, entrando na área para buscar um cruzamento ou um passe. Isso aconteceu raramente. O próprio Rocha ultrapassa muitas vezes por dentro para tentar tirar a dobra de marcação do Estevão para que ele limpe só um e consiga ter espaço para finalizar ou cruzar. Aconteceu poucas vezes. O Vanderlan, que tinha espaço muitas vezes para avançar pelo lado esquerdo, para ser uma peça em que o Luigi arrasta a marcação para dentro, porque o Luigi não fez um ponta o tempo todo, em muitas ocasiões ele caiu para dentro para fazer uma dupla de ataque com o Thales, inclusive eles jogavam assim na base. O Vanderlan não aproveitou muitas vezes aquele espaço e quando aproveitava a bola não chegava. Então a gente está falando de laterais que foram pouco agressivos, pouco eficientes, nada eficazes. Então pelos lados do campo, o Estevão ficou sobrecarregado. O Thales e o Luigi não foram encontrados e também não conseguiram colaborar na construção com o Maurício, que estava apagado e não estava achando passes da melhor maneira. Se irritou ao longo do jogo também. Maurício, que fez uma boa estreia contra a Lusa, depois contra o Santos, teve alguns momentos importantes ali, embora tenha feito um jogo mais apagado, e nesse confronto errou bastante. Individualmente, a bucha sobrou para o Estevão tentar resolver, e que perdeu 2 gols no fim do jogo. Em outras ocasiões tentou resolver individualmente, mas não conseguiu. Mas Rios e Estevão eram os jogadores que mais tentavam, que mais conseguiam ganhar duelos, achar passes, acelerar jogadas. Eram eles. No mais, o Palmeiras não conseguiu rotas de ataque, nem pelos lados nem por dentro, com bolas no facão, passe por cima, tabelas, pivô, não apareceu. Diferentemente do Red Bull. Veja só, que também está em início de temporada, como eu disse. Então também tem dificuldades para criar jogadas. Mas se sentiu mais à vontade no Allianz Parque. Na lateral, por exemplo, dá para destacar tranquilamente o Juninho Capixaba. Foi capaz de marcar alto, foi capaz de roubar a bola no campo de ataque, foi capaz de ser ponto de apoio para que o seu ponta, o Vinicinho, funcionasse bem. E o Vinicinho obrigou o Everton a fazer 2 grandes defesas no primeiro tempo. O Juninho participando de uma das jogadas, o John participando de outra. John que também conseguiu fazer enfiadas de bola por dentro, em que o Red Bull Bragantino conseguia fazer o Palmeiras correr para trás, então não eram só jogadas pelo lado. Quando você olha o Mosquera, por exemplo, no segundo tempo, ele amarelou o Naves, numa jogada em que partiu para cima e o Naves foi obrigado a puxar porque ele havia ganhado na velocidade. O Naves fez um ótimo jogo, por sinal. Não é um cartão amarelo que vai tirar esse mérito do Naves. Mas o Mosquera conseguiu partir para cima e fazer isso. O Palmeiras não amarelou ninguém da linha de lateral de zaga do Red Bull Bragantino. Além do que, o Mosquera também partiu para cima do Rocha no segundo tempo, limpou, entrou na área e obrigou o Everton a fazer mais uma boa defesa. Num passe que veio por dentro, se não me falha a memória, do John, em contra-ataque belíssimo do Red Bull Bragantino, o Red Bull teve a chance cara a cara de colocar a bola na rede, o Everton foi mais rápido e conseguiu cortar. Veja como a atuação do Everton foi importante tanto no primeiro quanto no segundo tempo. É verdade, ninguém dominou ninguém ao longo do jogo. Foi um jogo de pouca inspiração. Mas quem mostrou mais inspiração, quem mostrou mais
construção de jogadas por fora, por dentro, jogadores se encontrando, tabelando, dando passes de primeira, sabendo onde o outro companheiro vai estar, já identificando qual é a melhor maneira de acelerar uma jogada pelo lado ou por dentro, foi o Red Bull. E o Palmeiras mostrou isso contra a Portuguesa, com esse mesmo grupo. O Palmeiras mostrou isso no segundo tempo contra o Santos, com esse mesmo grupo. Mas diante do Red Bull, houve mais uma queda técnica e mais uma queda tática. Queda técnica, claro, os erros de passe, os vários lançamentos que o Murilo tentou, os lançamentos que o Everton tentou, os erros de passe do Maurício. Essas tomadas de decisão erradas, elas são técnicas. Agora, a questão tática também é onde cada jogador vai estar para saber qual é o melhor passe. Quando que o jogador vai ter de dar um passe no ponto futuro? Quando o jogador recebe uma bola no pivô, quem vai se posicionar para receber como opção para continuar a jogada? São as táticas do jogo. Quando o jogo estiver pela lateral, o ponta recebe, que movimento o meia faz, que está ali por perto? Que movimento o lateral faz, que está ali por perto? O Palmeiras parecia não ter esses movimentos ensaiados, treinados, trabalhados. E contra a Portuguesa, parecia tê-los. Contra o Santos no segundo tempo mostrou um pouco mais. Então, olhando justamente para a perspectiva que o Palmeiras deste grupo mostrou, é uma perspectiva de involução, sem nem mesmo acertar a direção do gol contra o Red Bull Bragantino. Repito, não estou cobrando do Fernando Seabra que o Red Bull Bragantino seja uma máquina, logo no começo da temporada. Mas acertar alguns movimentos de transição, de contra-ataque, de movimentação dos jogadores, de tabela, lateral, ponta, meia, essas coisas vão aparecendo e apareceram no Allianz Parque. Tanto que fizeram o Everton trabalhar. Agora o Palmeiras não conseguiu minimamente fazer o Cleiton trabalhar, jogando no Allianz Parque, com um time que já tinha conseguido criar. Então, o ponto é a análise da involução. Todos vão oscilar, é muito natural, é verdade, mas ao mesmo tempo é preciso criticar. O time caiu de rendimento, o time não apresentou aquilo que já foi capaz de apresentar mesmo nesse início de pré-temporada com jogos oficiais. Isso significa que o Palmeiras será uma catástrofe ao longo do ano? Não. Isso significa que o Red Bull Bragantino está em plena evolução? Também não. Até porque o Red Bull Bragantino só pontuou contra Palmeiras e Velo Clube. Perdeu os outros 3 jogos. E isso mostra também que o Palmeiras tem de ligar o sinal de alerta. Nesse sentido, o técnico Abel Ferreira precisa entender quais demandas táticas o time está pedindo. O foco está muito na parte física, então talvez a parte técnica não esteja tão equilibrada dos jogadores, é preciso dar um pouquinho mais de parte técnica dentro da programação. Parte tática, os jogadores estão tomando decisões erradas. A parte técnica claramente estava muito abaixo. Em finalizações, em passes, em cruzamentos, muito abaixo. Agora, as rotas de ataque não apareciam. O Red Bull Bragantino foi muito superior na marcação também. Então, foi um jogo muito ruim do Palmeiras, foi um jogo bom do Red Bull Bragantino em meio a essa pré-temporada. O que fazer com essas informações? O Red Bull precisa trabalhar para ser mais eficaz, um problema que tem sido frequente na equipe, tem construído, mas não tem sido eficaz, e o Palmeiras precisa pegar as informações de toda a questão técnica e tática que o time não consegue demonstrar para tentar melhorar para os próximos jogos. Essa é a minha maneira de ver, essa é a minha forma de analisar esse Palmeiras 0, Red Bull 0 no Allianz Parque. Claro que eu quero a sua análise aqui embaixo nos comentários. E outra, não se esqueça de deixar o like, é muito importante para o trabalho que eu realizo aqui. Ó. Clica no joinha que está aqui embaixo. Se tiver o botão do hype aí também, clica no botão do hype, me dá essa moral. Esses 2 botões mostram para o YouTube que o trabalho é bem feito e o vídeo aparece para mais gente. Além disso, se você quiser ser um membro apoiador do canal do Fragoso, é só clicar no botão Seja Membro. E aí você vai ver de que maneira você pode apoiar diretamente esse projeto tão legal
que já já vai bater 70 mil inscritos. Então, já sabe, né? Deixa seu comentário aí embaixo que é muito importante, debata com a galera sempre em alto nível. Clique no botão inscrever-se se ainda não se inscreveu, no sininho, no like, no hype. Espalha o vídeo para todo mundo, espalha o canal para todo mundo, espalha o canal do Fragoso para sua galera e bora falar de futebol.